porque a gente precisa ir para o ponto principal, tá certo? Que é o juízo. Olha só, lá em Daniel 7, porque o que a gente vê? A gente vê que esse governo ele vai dominar até 1798, mas depois desse período, o que acontece? Não existe mais nenhum outro governo que domina. Simplesmente o reino é entregue a Jesus Cristo, ao Filho do Homem, tá certo? Então, olha o que está escrito lá em Daniel capítulo 7, vamos fazer uma retrospectiva lá. Ó, no verso 9 ao verso 10. Daniel, depois de ver os 4 animais, ver os 10 chifres e o chifre pequeno, que a gente estudou até agora aqui, ele vai ter a visão do juízo. Olha o que diz lá no verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Percebe? Então Daniel, ele tem a visão dos 4 animais, ele tem a visão dos 10 chifres, ele tem a visão do chifre pequeno, e logo depois dessa visão do chifre pequeno, ele tem a visão de um juízo. E nesse juízo, o ancião de dias, que é o Deus o Pai, ele se assenta para julgar. Tá certo? E ali diz no verso 10, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, os livros foram abertos para o julgamento. Então, ali as provas são colocadas diante do juiz. No verso 13 e 14, olha o que acontece depois desse juízo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, olha que coisa magnífica. Nós temos as visões dos animais, os 10 chifres, o chifre pequeno, depois Daniel tem a visão de um juízo, e a sentença desse juízo qual é? O domínio, a honra e o reino são entregues ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Tá certo? Quando diz aqui no verso 13, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como Filho do Homem, é Jesus Cristo. Ele está se dirigindo até o Pai, que é o ancião de dias. E quando ele chega até o Pai entrega o domínio, a honra e o reino para ele. Percebem? Acabou o juízo e ali Jesus Cristo recebeu, então, o domínio, o reino e a honra. Se a gente analisar esse capítulo 7, a visão de Daniel, a gente vê o seguinte, do verso 1 até o verso 8, a gente tem a descrição dos 4 animais, tá certo? Depois, nos versos 9 e 10, a gente tem a visão do juízo, que foi esses versos que a gente acabou de ler. E nos versos 13 e 14, nós temos ali o fim do juízo, que é o momento em que o Filho do Homem recebe o reino. Tudo bem até aqui? Tá certinho isso, certo? Então, descrição dos 4 animais, visão do juízo e fim do juízo. Vamos colocar isso em ordem, de acordo com a história, de acordo com tudo que a gente viu até aqui? Olha só. A descrição dos 4 animais, do verso 1 ao verso 8. A gente tem lá Babilônia, na sequência Medo-Persa, na sequência Grécia, e depois Roma papal, que é o período do chifre pequeno. Tá certo? Que é o correspondente à visão da estátua que a gente viu. Só que quando a gente tem a descrição aqui de Roma papal, que é representado pelo chifre pequeno, o que vem na sequência da visão de Daniel? A visão do juízo. Lá nos versos 9 e 10. Ou seja, após o período de soberania de Roma papal, que foi até 1798, a partir dessa data, em um determinado momento, o que iria iniciar no céu? Um juízo. E depois desse juízo, depois do andamento desse juízo, da conclusão desse juízo, o que acontece? O reino é entregue ao Filho do Homem. Percebe? Se a gente olha aqui na nossa história, nós estamos vivendo justamente nesse período em que o juízo está em andamento. Porque desde 1798, que foi o fim do poder de Roma papal, ali, tá certo? Quais são as etapas que a gente tem na visão? A visão do juízo, e depois do juízo o quê? O reino de Deus, ele é estabelecido. O reino, ele é entregue a Jesus Cristo, o Filho do Homem.
o que está em completa harmonia com o que está escrito lá em Atos, capítulo 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem, ou de um homem, que destinou. Quem é esse homem? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O próprio Senhor Jesus, é ele que está participando desse juízo. E esse juízo ele está acontecendo neste momento. Porque quando terminar esse juízo, o reino de Deus vai ser estabelecido. Quando terminar esse juízo, Jesus ele virá para reclamar este reino. Então, o momento em que nós vivemos hoje, em 2021, é um momento de juízo. Está acontecendo um juízo lá no céu. E uma coisa interessante nisso tudo, meus queridos amigos, é que assim, muitas vezes a gente pensa que o juízo será só quando Jesus retornar. Tá certo? Porque lá em Mateus 25 vai falar que ele vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas de outro, né? Então, o juízo será só quando Jesus retornar. Quando Jesus retornar, então aqueles que o aceitaram como seu Senhor e Salvador, estes serão salvos. Aqueles que não aceitarem estarão perdidos. Mas na realidade, ali também é um juízo. Mas o juízo que será na vinda de Jesus será uma confirmação do juízo que está em andamento no céu. Quando terminar aquele juízo que está sendo executado no céu, ali os nomes das pessoas que aceitaram Jesus, que entregaram a sua vida para ele, já vão estar definidos. E ele retorna para reclamar essas pessoas como suas, como seus súditos no seu reino. E o ponto mais interessante que a gente vê aqui em Daniel 7 é o seguinte, ó, lá nos versos 24 e 27, a gente vai confirmar essa visão, porque fala a respeito do seguinte, lá o anjo explica para Daniel a respeito dos 10 chifres, do chifre pequeno, mas ele diz o seguinte lá no verso 25, ó, sobre o chifre pequeno, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Percebe que é a mesma, na explicação do anjo para Daniel, é a mesma ordem que nós vimos? Surge o quarto animal, os 10 reinos, o chifre pequeno, depois do chifre pequeno. Um juízo é estabelecido, e o reino então é entregue a Jesus Cristo e aos santos do Altíssimo. O mais fascinante de tudo isso, meus amigos, é que por 3 vezes, nesse capítulo 7, nos é assegurado que o domínio, o reino, será entregue aos santos do Altíssimo. Por 3 vezes é dito que esse reino que será entregue a Jesus Cristo, ele será partilhado com os santos do Altíssimo. E esse reino, diferente de todos os reinos, não é um reino que terá início e fim, mas é um reino que terá início e durará pela eternidade. Diante de todas essas questões, a grande lição que a gente tira aqui é que nós não precisamos temer, porque o juízo será favorável a Jesus Cristo e a todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Não importa quantos poderes possam querer surgir, não importa quantas pessoas queiram reclamar o poder, quantas perseguições ainda possam ocorrer. A vitória, a garantia de que o reino será de Jesus Cristo e dos seus servos, ela é confirmada na palavra de Deus.